Fala galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula. Eu vou fazer com vocês a correção da nossa atividade número 1, que era para determinar o domínio das funções e esboçar o gráfico, tudo bem? Então presta bastante atenção que na próxima aula a gente manda uma atividade aí já valendo uma nota. No item A, tá? Questão A, eu tenho essa função aqui, f de x, y é igual a 2 sobre 5x menos 10y mais 1. A primeira coisa que vocês precisam olhar é que isso se trata de uma fração e eu disse para vocês que o primeiro mandamento da matemática é que nunca dividirás um número por zero. Eu estou dizendo para vocês que toda essa parte de baixo aqui, ó, ela precisa ser exatamente diferente de zero. 5x menos 10y mais 1 tem que ser diferente de zero. Agora eu vou isolar o y aqui, então vai ficar menos 10y, tem que ser diferente de menos 5x menos 1. Vou isolar o y, então tem que ser y tem que ser diferente de menos 5x menos 1. O menos 10 está multiplicando, passa dividindo. Eu posso fazer aqui, ó, menos 5x dividido por menos 10, isso daqui vai ficar mais, porque é menos com menos, e vou simplificar por 5, mais meio, tá? Menos 1 mais 1/10. É uma forma de você escrever, ou se você quiser achar que complicou um pouco, você pode multiplicar tudo isso aqui por menos 1, e você vai ter 5x mais 1 dividido por 10. Agora, pessoal, eu preciso montar o gráfico dessa função aqui, ó, tá? Como que eu monto o gráfico dessa função? Para eu montar o gráfico dessa função, eu costumo falar que isso é uma função do primeiro grau, eu faço x igual a zero e costumo fazer também y igual a zero. Quando o meu x é zero, eu vou ter aqui um lugar do x, eu vou colocar zero. Então vai ficar 5 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então isso aqui dá 1/10. Então, quando o nosso x é zero, eu tenho que meu y tem que ser diferente de 1/10. Agora, quando o nosso y é zero, como que a gente resolve isso? Vai no y, coloca zero. Vai ficar 0 é igual a 5x mais 1 sobre 10. Se a gente multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 5x mais 1 é igual a 0. Cuidado que 0 vezes 10 é 0. Isola aqui o x, ele vai dar, então, no caso, diferente de menos 1/5. Tá? Pronto, ó. Agora eu vou marcar esses dois pontos aqui, ó, no plano cartesiano, no nosso gráfico, que é isso que importa pra gente. Como que eu faço isso aqui no gráfico, ó? Agora é bem fácil. Eu vou montar o gráfico aqui. Tá aqui o nosso gráfico, ó. Eu vou anotar esses dois pontos aqui pra gente, que eu tenho. O primeiro ponto é y igual a 1/10. 1/10. E o x diferente de menos 1/5. Vou colocar ele aqui, ó. Como eu tenho esse ponto, e eu sei que por dois pontos eu consigo passar uma reta, pronto, ó. Acabou. Nossa reta tá aqui. Só que repara que se eu quisesse igual, era simples. Era só pegar esses pontos aqui, ó. Mas a gente não quer onde isso é igual, a gente quer onde isso é diferente. Então, moçada, é muito simples. Basta que eu coloque aqui, ó, uma bolinha aberta nesses dois pontos. Pode ser qualquer ponto que eu quiser que seja diferente de 1/10 e menos 1/5. Ou seja, qualquer região que eu pegue aqui, ó, ou qualquer região que eu pegue de cá, ele vai dar diferente. Agora, ó, o item B. O item B, eu tenho uma função f de xy é igual a ln de 3x² menos y. Rapaziada, pelo amor de Deus, não esqueçam que toda vez que eu tenho um ln, isso se trata de um logaritmo. E eu falei na aula para vocês que logaritmo só existe maior do que zero. Pega a sua calculadora e tenta calcular o logaritmo de zero ou menor do que zero. Ela vai dar erro.
Então, a condição de existência aqui é que tudo isso daqui, ó, o 3x² menos y precisa ser maior do que zero. Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou isolar o y. Eu vou passar o y para lá, eu vou ter 3x² maior do que y. E vou inverter, eu vou deixar o y na frente. Como se trata de uma inequação, toda vez que eu inverto, eu troco o sinal. Então, y tem que ser menor do que 3x². É isso aqui que eu quero montar o gráfico. A dica que eu dou para vocês montarem o gráfico com maior facilidade, é trocar o sinal de maior, menor ou diferente pelo sinal de igual. Então vocês vão montar o gráfico dessa função. Basta observar que isso aqui é uma parábola para cima, porque é x², é uma função do segundo grau. E para que eu consiga montar esse gráfico, eu posso fazer x igual a zero, y igual a zero, posso fazer todo aquele processo que a gente aprendeu, mas o jeito mais fácil é o de atribuir pontos. Você inventa 3 pontos para x, ó, e descobre quem é o y. Os pontos que eu acho mais fácil a gente inventar é o -1, o 0 e 1, porque o gráfico não fica muito grande. Quando o x é -1, eu coloco lá no x, ó, -1. Isso aqui vai dar 3. Quando o y é 0, eu coloco lá no y 0. Isso dá 0. E colocando no x o número 1, isso aqui dá 3. Muito bem. Pronto, ó. Agora a gente vem aqui e monta o gráfico. Basta representar esses pontos, ó, -1 e 3, que é o nosso primeiro ponto, ó, -1 para x e 3 para y. Vem aqui, ó, coisinha simples aqui, ó, do papai, marca o ponto, 0 com 0, marca o ponto, 1 com 3, 1 com 3, marca o ponto. Olha que bonito que fica. Muito bem, junta esses 3 pontos e tem a sua parábola aqui, ó. Ela vai pegar aqui e ela vai fazer esse movimento. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, eu preciso descobrir se eu vou pintar essa parábola na parte de dentro ou na parte de fora dela. Ó, parte de fora e parte de dentro. Como que eu vou saber? Porque eu quero saber aonde essa região é maior. Ela vai ser maior ou na parte de dentro ou na parte de fora. E a dica que eu dei para vocês é escolher um ponto, ó. Então eu vou marcar aqui, ó, escolher um ponto. Qual que é o ponto mais fácil que eu posso escolher aqui? Eu vou escolher, ó, esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o mais fácil. Que ponto que é esse? Ele está em cima da reta y, então ele é 1 para y e 0 para x. Então o ponto que eu escolhi foi x igual a 0 e y igual a 1. Eu vou pegar essa função nossa aqui, ó, y menor do que 3x². No lugar, pessoal, da letra y eu vou colocar 1 e do x eu vou colocar 0. E vou resolver, ó. 3 vezes 0² dá 0. O número 1, ele é menor do que o número 0? Não, o número 1 é maior. Então, isso aqui é falso. Como é falso, eu estou dizendo para você, não pinte na região de dentro da parábola. Pinta na região contrária ao ponto que você escolheu. Aonde que é o contrário ao ponto que eu escolhi? Essa região aqui, ó. Tá? Fechou aí. Mais um exercício. Agora aqui, o item C, ele se trata, pessoal, de uma função de circunferência, tá? Vamos marcar o C aqui, ó. Pegar aqui a caneta. O C. Eu tenho uma circunferência que fala que f de xy é igual a x² mais y² igual a 8. A primeira coisa que você precisa observar é que toda equação da circunferência ela tem um x² e um y². Toda equação da circunferência ela é dessa forma aqui, ó. É um x mais alguma coisa ao quadrado mais
um y, pode ser tanto mais ou menos, tá bom? Aqui dentro, ó, se vocês quiserem também o menos, vocês vão entender o porquê. Menos b ao quadrado, tudo isso aqui igual raio ao quadrado. Toda vez que eu tenho alguma coisa nesse formato, representa uma equação da circunferência. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação assim, igual está acontecendo aí no item D, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, repara comigo que isso aqui é uma equação de circunferência de centro 4 e 2, ó, 4 e 2. Sempre são esses números aqui. Ou, se você não quiser olhar por esses números, você pode fazer o seguinte. Que valor que zera essa expressão? É o 4. Que valor que faz y menos 2 se tornar zero? É o 2. E o raio, pessoal, é sempre quando você pega isso daqui e tira a raiz quadrada dele. Por exemplo, se você tirar a raiz quadrada do 9, dá 3. O raio é 3. Ou escrever o 9 também como 3 ao quadrado, ó. É uma opção. E nesse caso que a gente tem aqui, ó, qual que é a única diferença? Eu tenho aqui uma equação desse tipo, ó. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual... O 8 eu posso escrever como raiz de 8 ao quadrado. Percebe que eu estou escrevendo isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa do que está aqui em cima. A mesma. O que é x menos 0? X. O que é y menos 0? Y. E o que é raiz de 8 ao quadrado? 8. Eu só coloquei ela no formato para você lembrar que isso é uma circunferência de centro 0, 0 e raio raiz de 8. Tá? Então vamos treinar mais uma? Se eu tivesse uma circunferência assim, x² mais y² igual a 100. Circunferência de raio 0, 0, de centro 0, 0 e raio raiz quadrada de 100, que é 10. Se aqui fosse, por exemplo, o número 50, então raiz quadrada de 50 não tem exata, então raiz quadrada de 50, tá bom? Agora, o que eu vou pedir para vocês é que montem o gráfico dessa função aqui. Então, eu vou ter uma coisa agora desse jeito aqui, ó. Uma circunferência. Vou ter o meu plano cartesiano bonitinho passando por aqui. Observe que esse plano cartesiano, ele passou pelo ponto 0, 0. E o meu raio é raiz de 8. Então, aqui eu vou ter raiz de 8. Aqui, menos raiz de 8. Aqui, mais raiz de 8. E de cá, menos raiz de 8. Aí vocês vão perguntar, vou pintar na parte de dentro ou na parte de fora? Nenhuma, pessoal, porque aqui a gente tem um sinal de igual, tá? Eu iria pintar dentro ou fora se eu tivesse um maior ou um menor. Agora vamos para o item D. O item D, eu já até comentei ele aí com vocês, ó, vai ficar muito fácil a gente resolver ele. Eu tenho isso daqui. Tá aqui. Conforme eu falei no comecinho da videoaula aí, isso aqui é uma circunferência de centro. Ó, quem zera x menos 4 é o 4, quem zera y menos 2 é o 2. É uma circunferência de centro 4 e 2, e o raio dela é a raiz quadrada de 9, que é 3. Porque eu posso escrever o 9 como 3 ao quadrado. Como que a gente monta esse gráfico, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou marcar o centro da circunferência. Então, ó, lembra bem. Primeiro, você me anota o centro da circunferência. O centro dela é 4 e 2. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2. 4 e 2. Agora, pessoal, vamos observar que o raio dessa nossa circunferência vale 3. O que é o raio vale 3? Significa que eu vou ter que subir 3, vou andar para frente 3, vou descer 3 e vou para a esquerda 3. Eu vou estar andando aqui em volta desse ponto 3. Então, 4 aqui mais 3, 4, 5, 6, 7. Meu ponto vai cair aqui. Vou pegar aqui o meu
o meu 2, ó, e vou subir mais 3. Então, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai cair aqui, ó. Agora, para a esquerda, 4, vou tirar 3, porque é o valor do nosso raio. Então, isso aqui vai dar 1. E agora, ó, observa que essa altura aqui vale 2. Vou tirar 3, vai lá para o menos 1, ó. Então, ela vai vir aqui. Tá? Ficou uma circunferência um pouco mal feita aí, vocês fazem certinho, mas é só para mostrar para vocês, ó, que ela faz esse movimento aqui, ó. A nossa circunferência, ela é isso daqui, tá? Ela tá no centro 4 e 2, aqui tem que valer 3, aqui 3, para trás 3 e para baixo mais 3, tá bom? Preciso fazer com uma régua para ela ficar bem centrada aí, tá bom, pessoal? Vamos agora para o item E. Tô fazendo um pouco mais rápido essa videoaula para a gente não ficar perdendo muito tempo. O item E, eu tenho uma função de um polinômio, ó. 3x² de y menos 5xy mais y ao cubo. Essa função aqui é sempre o seguinte, a gente tem que ter uma questão de raciocínio lógico. Quais são os valores de x e de y que eu posso colocar nessa expressão que vai fazer com que ela sempre exista? Como não tem uma fração, então, quando eu tenho fração, eu sei que a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Então, aqui, beleza, não tem fração. Segundo ponto que eu preciso analisar, ela tem uma raiz, porque eu só sei que existe raiz quadrada de valores maiores ou igual a zero. Opa, professor, não tem raiz. Maravilha. Ela tem logaritmo? Não. Então, por lógica, eu sei que qualquer valor que eu coloque no x e no y, qualquer número que você colocar aqui, você vai conseguir resolver isso na calculadora. Então, o domínio dela é qualquer número real, tá? Qualquer valor. Se você quiser montar esse gráfico aqui para mim, ó, ela vai ficar uma coisa assim, ó. E aí, basta que você venha aqui e pinte a região que te interessa, que no caso é tudo, qualquer valor que eu quiser. E agora, fechamos aqui a nossa aula na última questão. Vamos lá então, item F. O F a gente tem uma função f de xy que é igual a raiz de x menos y menos 2. Agora aqui sim, ó, você precisa bater o olho e observar que você tem uma raiz. E toda vez que eu tenho raiz, toda essa parte que está dentro dela, x menos y menos 2, precisa ser maior do que zero. Eu vou isolar o y aqui, ó, vai ficar menos y maior que menos x mais 2. Vou multiplicar isso por menos 1, vai ficar y, quando eu multiplico por menos 1, meu sinal de maior vira menor, o menos x vira mais x e o mais 2 vira menos 2. E aí eu vou montar o gráfico dessa função aqui. O gráfico dessa função, moçada, é muito fácil de montar, não tem segredo, ó. Tá? Basta que vocês façam isso aqui para mim. Coloquem o x igual a 0. E aí, se você colocar 0 aqui, o seu y vai dar menos 2. Coloca o y igual a 0 e repara que o seu x vai dar 2. Marque esses dois pontos no nosso gráfico aqui, ó. Y igual a menos 2 vai estar aqui embaixo e x igual a 2 vai estar aqui. E por dois pontos aqui eu passo uma reta, que é essa reta que a gente vai mandar ela aqui, ó. E para acabar, eu preciso pintar a nossa região de interesse, tá? Ou vai ser a região para cima aqui, onde eu estou marcando para vocês com a reta, ou vai ser a nossa região aqui para baixo, ó. É sempre uma dessas duas regiões, tá bom? Como que eu vou descobrir essa região? Vou escolher um ponto qualquer. O ponto mais fácil para eu escolher aqui é o ponto 0, 0, nesse caso, ó. Vou escolher esse ponto. Então, o ponto escolhido é o ponto 0, 0. E eu vou colocar o meu 0, 0 na nossa função aqui. Então, vai ficar assim, f de xy. Vamos colocar ela já inteira, completa aqui, ó.
Vou pegar essa aqui, ó. Y tem que ser menor que x menos 2. Vou colocar 0 no y e 0 no x. 0 é menor que menos 2? Não é, né, pessoal? Isso é falso. O número 0 não é menor do que o menos 2. O 0 está lá na frente da reta e o menos 2 está para trás. Conclusão, a reta que eu pinto, a parte que eu vou pintar, ó, é contrária ao meu ponto. Então, no caso, é para baixo. Galera, tá aí, ó, a correção de todos os exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só me dá um salve. Um beijo para vocês.